Olá, povo abençoado, paz do Senhor, bem-vindos à nossa última aula de consolidação da fé. Hoje é a lição 21, estamos vencendo, glória a Deus. O tema de hoje, para encerrar esse curso, nós vamos falar sobre o chamado específico de Deus, o propósito da sua salvação é muito nobre, Deus não nos salvou por acaso, Ele tem um propósito muito grande na nossa salvação. Aleluia! Então nós vamos ler aqui um versículo que vai dar base, É Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: Sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Então, amados, há um chamado genérico de Deus, que é para todos os homens. Deus chama a todos, A palavra de Deus diz: vinde todos os que têm de sede, todos os que têm de fomes, vinde comprar e comer de graça, Vinho e leite. E Jesus diz em João 11, ou melhor, Mateus 11, 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então este chamado genérico, chamado geral, é o chamado para a salvação. Parabéns, porque você um dia ouviu este chamado e aceitou o desafio de seguir a Cristo. Você não recebeu em vão a graça de Deus, Você deu uma resposta. Aleluia! E hoje nós vamos falar então sobre um outro tipo de chamado. Depois do chamado geral, Deus tem chamados específicos para operarmos dentro da sua obra. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Então, um corpo tem diversos membros. O dedo tem uma função, a unha tem uma função, o sangue tem uma função, a pele, os olhos, o ouvido, o nariz, a boca, cada parte, os pés, as pernas, os braços, cada parte do corpo, tem a sua função. E todos juntos cooperam para o bom andamento do corpo. Então o corpo só é perfeito e completo com a cooperação de todos os membros que o compõem. Assim também a igreja, Ela é constituída de muitos membros. E nós somos então chamados para cooperar dentro deste corpo, Operar com, cooperar, Aleluia. Agora, preste atenção nisso aqui. Deus, quando nos convertemos, Ele começa um processo de treinamento na vida de todos os que o aceitam, a fim de prepará-los para um chamado específico. Então, quando você se converteu, você entrou na escola de Deus. Deus começa, Ele desencadeia um processo de treinamento para nos tornar úteis. E tem algumas coisas que, sem resolvê-las, dificilmente Deus vai nos usar num chamado específico. Eu quero enumerá-las e comentá-las, Primeiro, Deus vai lidar com o nosso caráter. Porque quando a gente se converte,
não acontece uma transformação do caráter imediatamente. Normalmente nós somos aperfeiçoados mediante o tratamento de Deus. Deus promove circunstâncias e permite situações e até nos leva a conhecer os seus ensinos bíblicos sobre o que ele pensa em cada área da vida, a fim de que nós possamos ter um caráter transformado. O que é um caráter? Caráter é a imagem interior da pessoa que se manifesta no exterior. Ou seja, aquilo que eu sou por dentro vai manifestar por fora, através dos meus atos, das minhas palavras, não é? Das minhas prioridades e etc. Então Deus certamente, né, inevitavelmente, vai lidar com o nosso caráter. Enquanto nós não tivermos um caráter aprovado, dificilmente Deus vai nos dar o chamado específico. Não é? Agora, é claro que desde o dia que eu me converto, eu já faço alguma coisa para Deus, né? Quando eu convido alguém para ir na igreja, eu já estou fazendo a obra de Deus. Quando eu dou uma Bíblia para um amigo, eu já estou fazendo a obra de Deus. Mas o chamado específico, né, com aquela unção específica, vai depender de uma transformação do caráter, tá? E isso é muito importante. Isso é o número 1 do primeiro tópico, tá bom? Então vamos voltar aqui para você organizar suas anotações. Nós falamos que na introdução que há um chamado genérico, que há um chamado específico, não é? E mencionamos Mateus 11:28 como chamado genérico. Então eu quero colocar como primeiro tópico aí o treinamento de Deus, tá? Ou a escola de Deus, tá? Visando um chamado específico. Então põe aí primeiro tópico, o chamado, né? Ou a escola de Deus, tá? No primeiro ponto, Deus vai trabalhar o nosso caráter, tá? Ele não abre mão disso, né? Muitas pessoas demoram para chegar no ponto. Eu vou citar aqui alguns exemplos. José do Egito recebeu um chamado geral para a sua vida e Deus manifestou coisas tremendas para ele. Mas somente 13 anos depois, aos 30 anos de idade, ele foi empossado no propósito específico de Deus, que era governar o Egito. Paulo teve um chamado tremendo, genérico, quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. E a Bíblia diz que ele voltou para Tarso, foi para o deserto, esteve na Arábia e tal. Somente 14 anos depois é que Deus manifesta na igreja de Antioquia pelo um profeta e diz: separai-me Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Ali foi o chamado específico de Deus, tá bom? Moisés, com 40 anos de idade, pensou que já era a hora de cumprir o chamado de Deus para a vida dele e se deu mal. Ele não estava pronto, ele tinha muito que ser burilado ainda, né? Depois, somente aos 80 anos, quando ele já estava até esquecendo do propósito do seu chamado, que Deus se manifestou a ele e viu que ele estava pronto agora para ser o grande libertador de Israel e deu a ele um chamado específico, né? Então, tudo depende muito, sabe, de como nós vamos ser aprovados. Se vamos demorar, se vamos ficar repetindo as lições, se vamos ser reprovados, ter que começar o processo de novo. Deus não pula a cartilha, a lição, né, da sua escola. Ele só nos aprova de fato quando nós estamos aprovados. Amém? E aprovados não significa perfeitos, mas significa sinceros e totalmente determinados a fazer o que Deus quer, tá? Então o número 1 aí é o caráter. O número 2 da escola de Deus, ele quer nos transformar num vaso para honra. Jeremias 18, né? Vai falar sobre isso. Diz que Deus nos trata como um oleiro que pega o barro, amassa, tira as sujeiras,
põe ele na moenda, deixa ele moer até ficar no ponto, macio, maleável, pronto para ser moldado num vaso conforme o que Deus quer. Ele quer nos fazer um vaso para honra. Então ele vai precisar nos tratar. Depois aquele oleiro pega o vaso, deixa ele curar uns dias no sol. Depois que ele cura, ele leva ele no forno. Aí ele passa por um grande grau de caloria. Depois ele tira do forno, ele pinta aquele vaso com uma decoração, né? Conforme a imagem que ele quer, a figura que ele quer. Aí ele volta aquele vaso para secar a tinta da decoração, para o forno, outro calor tremendo. Depois ele tira o vaso, enverniza ele e depois volta para o forno e passa por outro grau maior ainda de calor para secar o verniz. Somente depois disso é que ele está um vaso para honra. Esse é o processo de Deus. Você pode ler Jeremias 18 para você ver como é o processo de Deus, tá? Outra coisa, terceiro lugar, Deus quer nos ensinar a depender e confiar nele. A palavra de Deus diz em Mateus 4,4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Enquanto você não aprender a confiar e a depender de Deus, dificilmente Deus vai te dar um chamado específico. Porque na hora da crise você se escandaliza, você se desorienta, se desestabiliza. Então ele precisa primeiro ver que você confia nele e que você depende dele. Em quarto lugar, Deus vai nos ensinar a ter uma mente renovada. Ele espera que nós tenhamos uma transformação de mente, porque querer servir a Deus com a mente velha não tem como. Muitos cristãos estão há anos dentro das igrejas e nunca tiveram uma mentalidade renovada. Continua tendo uma mente natural, enquanto o crente, o que serve a Deus, precisa ter uma mente espiritual, não é? E a palavra diz em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não pense como este século pensa, as pessoas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus não tem como nos usar e nos dar um chamado específico enquanto nós não temos uma mente renovada, uma nova mentalidade, né? Porque a Bíblia diz que o homem natural, a mente natural, não entende as coisas do Espírito e não pode entendê-las porque elas só se discernem espiritualmente. Amém? Quinto lugar, Deus vai aguardar que termine na nossa vida o processo da libertação. Lá em João 11,14 diz que Lázaro saiu do túmulo, mas ainda estava enrolado em ataduras. E Jesus diz, desatai-o para que ele ande. Muitos têm vindo para a igreja e permanecem com ataduras na sua vida. É preciso terminar o processo de libertação. Tem gente que ainda está apegado à sensualidade, tem gente que ainda está apegado a vícios, tem gente que ainda está apegado a certas práticas, a um vocabulário chulo, né? Muitas pessoas ainda são escravos de muitas coisas e pode passar 50 anos, Deus não vai abrir mão disso, ele precisa que o processo da libertação seja consumado na sua vida. E na minha vida também, tá bom? Só assim ele nos dá o chamado específico, tá? Eu poderia ir citando exemplos, mas não temos tempo, tá? Em sexto lugar, Deus quer nos ensinar a submissão. Não tem como você ser usado por Deus se você for uma pessoa insubmissa. Qualquer um que quer servir a Deus
tem que ser submisso às autoridades sobre ele constituídas, tanto a nível da igreja como a nível do secular, não é? Como a nível familiar. Então não adianta, Deus não abre mão disso. A Bíblia diz que a rebelião é comparado ao pecado de feitiçaria. Como Deus vai usar um feiticeiro para fazer a obra dele? Não tem como. E parece brincadeira, né? Mas o que tem de crente insubmisso nesse mundão, meu Deus, misericórdia, né? Então, isso é taxativo, é um bloqueio. Não tem como Deus nos dar um chamado específico enquanto nós somos insubmissos. Em sétimo lugar, parecido, né? Está a obediência. Obediência. Em Hebreus 5:8 fala que Jesus foi aprovado por Deus porque ele aprendeu a obedecer nas coisas que ele sofreu, ou por meio das coisas que ele sofreu. Olha, se Jesus, o Filho de Deus, para cumprir sua missão, ele precisou aprender a submissão e aprender a obediência, e a obediência ele aprendeu através das dificuldades que ele enfrentou na vida. Então, meus irmãos, isso para nós é imprescindível. Obediência. A Bíblia diz também: obedecer é melhor do que sacrificar, tá? Deus quer de tudo, acima de tudo, a nossa obediência a seus princípios, a sua palavra, tá? Outra coisa, em oitavo lugar, Deus, ele nos ensina a ter motivações corretas. Lá em João 3,30, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, diz o quê? João Batista falando: convém que Jesus cresça e que diminua eu. Então veja bem, se João tinha esta visão, né? Esta era a motivação para o ministério dele, glorificar a Jesus, que Jesus crescesse. Irmãos, tem tanta gente fazendo igual o Elimas o mágico lá em Atos dos Apóstolos, que viu Pedro impondo as mãos sobre as pessoas e elas eram cheias do Espírito Santo. Aí ele ofereceu uma grande soma de dinheiro para Pedro, para que Pedro concedesse a ele aquele poder também de impor as mãos sobre as pessoas e elas receberam o Espírito Santo. Olha a motivação desse homem. Quantas pessoas estão na obra de Deus por motivações erradas, né? Deus não vai nos dar um chamado específico enquanto ele não perceber que a motivação do nosso coração é glorificar o nome dele, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Em nono lugar, Deus espera a prova da nossa fidelidade em meio às dificuldades que passamos. Quando você entra numa tribulação, numa tempestade, você vai continuar fiel a Ele ou vai abandoná-lo? Vai se escandalizar ou vai permanecer firme independente das circunstâncias? Deus quer saber da nossa fidelidade e, de certa forma, todas as pessoas vão precisar passar no teste do pouco para serem aprovados no muito. E na fidelidade, Deus olha muito quem confia para entregar os dízimos, né? Muita gente passa 50 anos dentro da igreja, não é dizimista, nunca se torna um dizimista, não é fiel nesta área. E em outras áreas, fidelidade conjugal, fidelidade em relação à família espiritual, né? Fidelidade à palavra de Deus, tá? Em décimo lugar, né? Deus quer desenvolver em nós um espírito voluntário, né? A palavra de Deus fala em Eclesiastes 9:10, tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças, tá? Então você precisa ser aquele voluntário. Vamos ter uma campanha de oração, tô dentro. Vamos ter uma oferta para comprar uma mesa de som, tô nessa. Vamos fazer uma carreata profética, tô junto. Vamos
precisar de ajuda para fazer algumas cestas também. Vamos ter intercessão na igreja, isso eu quero. Então nós precisamos ser voluntários, ter um espírito voluntário. E isso denota, né, mostra o desejo nosso de nos envolver com a obra de Deus, e Deus vai valorizar isso muito na hora de um chamado específico para as nossas vidas, né? Hoje, o que você faz, né? Você é voluntário, você participa, você envolve, né? Isso é muito importante na definição de um chamado específico, até mesmo para o seu líder, né? Para os seus líderes verem que você tem um espírito voluntário e reconhecer o chamado de Deus na sua vida, tá? Em 11º lugar, na escola de Deus, Deus quer que a gente conheça as Escrituras. Não tem como você ser um chamado para fazer a obra de Deus se você não está aprovado em termos da palavra de Deus, né? De conhecer a palavra com prática, né? Em 2 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Você é um conhecedor das Escrituras? Assim Deus vai te dar um chamado específico, né? Agora, diante dessas coisas básicas que Deus precisa lidar com cada um para nos formar, né, e nos dar um chamado específico, eu gostaria de mostrar algumas propriedades deste chamado específico de Deus. O chamado significa uma unção específica para uma determinada atividade dentro do reino de Deus, não é? A maioria dos evangélicos, se perguntar o que você faz dentro do reino de Deus, ele nem sabe, né? Mas pelo menos há algumas coisas fáceis de discernir como o propósito da nossa existência como crentes, né? E aqui na igreja nós elegemos 5 propósitos, né? Nós existimos para ser verdadeiros adoradores, fazer guerra espiritual, ter comunhão plena, ser testemunhas vivas e ser servos uns dos outros, né? Então isso é muito importante. Então Deus, ele, quando fala aqui, ele nos dá um chamado específico, ele nos unge para uma função dentro do seu reino, tá? E esta unção, ela muitas vezes vem para aperfeiçoar os talentos, porque talentos é aquilo que você já nasce, já vem inserido na sua alma, na sua personalidade, na sua pessoa. É chamado pela teologia como os dons do Pai, que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, quando uma criança nasce, ela já traz consigo, no seu código genético, habilidades específicas para a vida que Deus já coloca nele. E Deus pode nos ungir, num primeiro momento, para nos usar dentro desses talentos que nós recebemos no nascimento. Então, muitas vezes, a pessoa já nasce com o talento para ser um mestre, um professor, né? O talento de fazer artes, artesanatos, habilidades com as mãos, culinária, a nossa vocação de engenharia, de medicina, de outras tantas áreas da vida, né? História e etc. Então tudo isso nós já nascemos com essa tendência, com esse DNA, né? De gostar daquela área ali, daquela coisa.
específica, de um rumo na vida. Então Deus vai nos ungir para que nós possamos ser usados para aproveitar as oportunidades de fazer a obra dele através do nosso talento, né? Então, você é um assistente social, você é um engenheiro, você é um médico, você é um enfermeiro, né? Você é um policial, né? Então, há muitas áreas da vida que Deus vai nos usar, nos dando oportunidade de glorificar o nome dele, colocando em nós a unção, né? Como ele colocou em Aholiabe, lembra do Aholiabe? O Aholiabe recebeu a unção de Deus para fazer o tabernáculo e todas as obras em ouro, em bronze, em prata, e aí Deus ungiu ele e deu habilidade para ele ensinar este ofício às outras pessoas. Então você vai ser usado por Deus para reproduzir os talentos que ele te deu, tá bom? Isso é numa área. Aí vem depois os dons do Espírito, que Deus quer nos equipar, nos habilitar com os dons do Espírito Santo para fazer sua obra, mais especificamente. E aí ele fala que ele nos equipa, está lá em 1 Coríntios 12, diz que o Espírito Santo, a partir do versículo 4, do capítulo 12 de 1 Coríntios, diz que o Espírito Santo ele dá a cada um dom específico visando a edificação do corpo de Cristo, né? Visando a edificação da igreja conforme bem lhe parece. E aí diz que ele a uns dá uma sabedoria extraordinária, aí você vai ser um sábio no reino, né? Você vai ser um referencial de sabedoria, de conselho para as pessoas. Diz que vai dar um conhecimento extraordinário, é um outro dom, é uma capacidade de entender profundamente as coisas de Deus, né? E repartir isso com os outros. Fala que vai ter o dom da fé extraordinária, não é a fé comum, a fé salvadora, não, é uma fé extraordinária para operar grandes coisas, não é? Isso é um outro dom do Espírito Santo. Fala da cura, o dom de cura, Deus dá para alguns uma unção para impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados, tá bom? Deus dá para outros a capacidade de operar milagres, né? Operar milagres. Outros recebem a capacidade de profetizar, de entender um recado de Deus para a vida de uma pessoa, de falar uma coisa e revelar uma profundeza de Deus na vida de uma pessoa. Isso é um dom do Espírito Santo. Fala do discernimento de espíritos, é um dom para entender o engano, o perigo, tá bom? Fala da capacidade de falar em várias línguas, e aí pode ser língua de homens ou línguas espirituais, né? Língua celestial, né? Uma linguagem do Espírito, né? Nós falamos orar em línguas estranhas, né? Mas também eles aprendiam pelo Espírito a capacidade de falar línguas de outras nações. Isso é um dom do Espírito Santo, tá bom? E a capacidade de interpretar línguas é outro dom do Espírito Santo. Então tudo isso faz parte dos dons que Deus nos dá para nos capacitar a exercitar um chamado específico dele na sua obra. Amém? E por último, vem os dons do Filho. Então os dons do Pai, os dons do Espírito. Os dons do Pai os talentos que nascemos com ele, os dons do Espírito, esses que eu acabei de mencionar. E a Bíblia fala em Efésios 4 dos dons do Filho, os dons que Jesus nos concede para o exercício do ministério. E lá em Efésios 4, a partir do 11, fala que ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para mestres. Então os dons do Filho são 5, os dons do Espírito são 9, não é? E os dons do Pai são diversos, é uma infinidade, né? Esses 5 dons do Filho são os dons ministeriais.
não são todas as pessoas que recebem esses dons, tá bom? Eles são dons específicos para a liderança do corpo de Cristo na face da terra. Mas o processo da aprovação é o mesmo para todos, tá bom? Qualquer um que quiser ter um chamado específico para operar no corpo de Cristo, para ser um instrumento de Deus dentro da igreja onde está, e o desejo de Deus é esse, que você floresça onde está plantado. Não importa se você está na base ou se você está na cominheira. O importante é que você é um tijolo que está sendo útil na grande construção do edifício de Deus na terra, que é a igreja. Então, nós queremos ter um chamado específico. Nós queremos ser um vaso para a honra. Nós precisamos colocar em prática estes princípios que nós vimos aqui, nos avaliando se estamos aptos, né, pela escola de Deus, né, para receber o certificado de aprovação. Não por sermos perfeitos, mas por estarmos resolutos em fazer o que Deus manda. Se errarmos é por um acidente, mas Deus precisa ver que estamos decididos a corresponder nestas áreas. Um caráter santo, um vaso para honra, uma dependência e uma confiança nele, uma mudança de mentalidade, uma libertação plena, uma submissão, uma vida de obediência, os motivos corretos para fazer a obra de Deus, a fidelidade manifesta nas ações e o desenvolvimento de um espírito voluntário e um bom conhecimento das Escrituras. Assim Deus vai te ungir, Deus vai te usar e a sua vida não vai ser em vão. E vai se cumprir o que está em 1 Coríntios 15, 52. Sede firmes e abundantes e sempre constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não será em vão. Assim, meus amados, que o Deus de Israel te abençoe. Olha, foi um prazer muito grande ministrar este curso na sua vida. Isso aqui é um livro que eu tenho escrito, que não foi editado, tá bom? E eu pretendo um dia fazê-lo, né? Chamado Consolidação da Fé, né? Então eu estou passando para você esses princípios de vida que você possa praticar. E todos vocês que terminarem essas lições, me passa o nome completo, tá bom? Para que eu possa e a data que você terminou, tá? O nome completo, a data que você terminou, para que eu possa providenciar um lindo certificado de conclusão do curso de consolidação da fé para você, tá bom? Então que o Deus de Israel te abençoe, tá bom? E que você possa ter recebido de Deus nesse tempo. Em nome de Jesus, o curso está encerrado. Amém.